Começa agora tudo que rola no mundo pop, nerd e geek. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Bem-vindo, Nerd Entrega Mortal e Nerd Batman vs Superman, a origem da justiça. Começando mais um Nerd Raiz, Nerd Nutella, Mike Prado. Olá, Fábio Nariz, e explicando Raiz e Nutella de hoje. Entrega Mortal foi o primeiro longa-metragem que o ator Harry Lennix fez em sua carreira. E Batman vs Superman, a origem da justiça, é o mais recente de sua carreira. Ele, Nariz, fez o papel de um general chamado Calvin Swanwick, tanto em Homem de Aço como em Batman vs Superman, e ele deveria estar também na Liga da Justiça, que foi para o cinema, mas as cenas dele foram cortadas, e ele estará no Snyder Cut da Liga da Justiça, já que as cenas dele cortadas vão ser reaproveitadas. E o assunto de hoje é, mais uma vez, este filme que não sai nunca. Então, vinheta. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Nariz. Oi. Nariz, a Vanity Fair fez uma extensa matéria do Snyder Cut, no qual basicamente eles resumiram tudo o que aconteceu, tudo o que levou à existência do Snyder Cut, com entrevistas até então nunca antes vistas, dando os detalhes. Eles explicaram inicialmente toda a treta do Zack Snyder com a Warner Brothers, começando, né, pelo Batman vs Superman, que a Warner esperava que fosse ser um sucesso, acabou não sendo. Aí eles começaram a podar o Zack Snyder dentro do set de Liga da Justiça, que já havia começado a gravação, enquanto Batman vs Superman estava fracassando. E eles deram alguns detalhes dizendo que a Warner Brothers havia colocado dois homens como uma espécie de babá, como o próprio Zack Snyder chamou eles assim. Eles foram minhas babás dentro do set de Liga da Justiça, pra ter certeza, né, que ele faria o que a Warner queria. E esses homens são, um eu não me recordo o nome, mas o outro é o Geoff Johns, que Olha também aí. está no meio da treta lá, que o Ray Fisher, que é o ator que faz o Cyborg, causou, né, ou acusaram o Joss Whedon e o próprio Geoff Johns de abuso de poder. E o Zack Snyder, na entrevista para a Vanity Fair, ele revelou que ficou bem de boa até com eles, que eles davam sugestões, mas eles não eram incisivos, que ele até acatava alguma dessas sugestões e se ele achava boa, ele abraçava. Só que de repente ele foi percebendo, né, que a liberdade dele foi sendo podada cada vez mais. E ele foi ficando estressado, a ponto de, quando a filha dele cometeu suicídio, ele não aguentou mais. Ele trabalhou mais 2 meses após o suicídio da filha dele, só que mais coisas foram sendo podadas de suas mãos e ele desistiu. E ele chegou a trabalhar, isso as pessoas não sabiam, ele chegou a trabalhar com o Joss Whedon. Eita! O Joss Whedon, ele ficou no set de gravações nos últimos meses que o Zack Snyder esteve presente gravando Liga da Justiça. O Joss Whedon foi lá como uma pessoa pra reescrever algumas cenas pro Snyder gravar. E ele falou que também tratou o Joss Whedon super bem, que acatou todas as sugestões que ele deu. Só que ele sentia que era uma questão de tempo, né? Que na verdade parecia que ele tava mais lá pra observar o que tava acontecendo, pra depois assumir, do que realmente pra ajudar. E foi o que acabou acontecendo. Sim. E ele revelou que no final do Snyder Cut vai aparecer uma tela escrito For Autumn, que é o nome da filha dele. Ou seja, o filme vai ser realmente dedicado à filha dele que se suicidou nesse processo inteiro. E ele disse também nessa entrevista, Nariz, que a primeira grande treta com o estúdio foi em relação à duração do filme. Que ele já tinha planejado um filme enorme, como todo mundo viu, né? 4 horas de duração, mas ele sabia que não iria poder lançar esse filme enorme. Só que ele não esperava que a Warner fosse obrigá-lo a deixar o filme com 2 horas de duração, o que pra ele é muito pouco. Nem o primeiro Vingadores tem 2 horas de duração, pra você ter uma ideia. Sim, verdade. E ele disse o seguinte, vou ler na íntegra aqui. Houve uma ordem do CEO da Warner, Kevin Tsujihara, para que o filme tivesse 2 horas de duração. Como vou apresentar 6 personagens e um alienígena com potencial para dominar o mundo em 2 horas? Quer dizer, eu posso fazer isso. Isso pode ser feito. Claramente foi feito, mas eu não vi.
Ele falando da versão do Joss Whedon. Uhum. Dando aquela cutucadinha básica, né? Eu não consegui, mas alguém aparentemente conseguiu. E mais vale dizer que na entrevista da Vanity Fair, como eu te falei, eles entrevistaram várias pessoas, né? E eles revelaram, através da fonte, através de um dos produtores, que a Warner, depois que viu o trabalho do Joss, ficou assustada. Esse produtor disse o seguinte, né? Um executivo que pediu pra manter o anonimato. Quando pudemos ver o que Joss Whedon realmente fez, foi espantoso. A cena do ladrão no telhado foi tão boba e horrível. A família russa foi tão inútil e sem sentido. Todo mundo sabia disso. Foi tão estranho porque ninguém queria admitir que merda era aquela. Vixe Maria, estão jogando um monte de lixo em cima do filme que foi pro cinema. Tá difícil a situação. Exatamente. A carreira do Joss Whedon acabou, gente. Oficialmente acabou. Abrindo um parêntese sobre o Joss Whedon especificamente, há cerca de 2 semanas atrás, várias atrizes do elenco de Buffy, a Caça-Vampiros, denunciaram Joss Whedon também. Fudeu de vez! Inclusive, uma atriz que fazia uma das personagens importantes da série, que na época era menor de idade, ela revelou que tinha uma ordem clara no set de que ela não podia ficar ao lado do Joss Whedon. Ela não especificou por quê. Mas as pessoas já estão imaginando. Aí a própria Sarah Michelle Gellar, que interpretava a Buffy, encontraram uma entrevista dela de 2004, no qual ela falou que terminar Buffy acabou sendo um alívio porque o Joss Whedon era exageradamente exigente e maldoso com as pessoas no set, 2004. Vixe. E ela recentemente deu uma outra entrevista, no qual ela não se estendeu muito, mas ela basicamente falou que está feliz que, enfim, certas coisas estão sendo reveladas mesmo após tanto tempo. Ou seja, a carreira do Joss Whedon acabou. Já era, bye bye Joss. O que acaba sendo bom pro Ray Fisher, né? Porque é mais uma prova de que ele estava certo. Sim, verdade. Mas voltando ao Snyder Cut, saindo do parênteses, veja só que engraçado. Um dos produtores do Snyder Cut é ninguém menos do que o Christopher Nolan. O Christopher Nolan, pra quem não se recorda, ele é o diretor da trilogia do Cavaleiro das Trevas, do Batman. Provavelmente a trilogia mais conceituada do Batman. Sim. A versão que as pessoas mais gostam. E o Homem de Aço, o primeiro filme que o Zack Snyder dirigiu, basicamente nasceu de uma ideia do Christopher Nolan, pra vocês terem uma ideia. Olha. Ele não tem muita importância nesse universo estendido da DC, mas o nome dele aparece. Uhum. E foi revelado que o Christopher Nolan assistiu ao filme da Liga da Justiça, a versão do cinema, ao lado da Deborah Snyder, que é produtora e a esposa do Zack Snyder. E a Deborah disse o seguinte, vou ler na íntegra. Ver esse filme foi só uma experiência estranha. Não sei quantas pessoas tiveram a mesma experiência. Você trabalha em algo por tanto tempo e então se afasta. E de repente vê o que aconteceu. Eu sabia que iria partir o coração de Zack. Aí o Zack Snyder disse, Nariz, que tanto a esposa como o Christopher Nolan chegaram nele e pediram pra ele nunca assistir ao filme, porque iria arrasar com o coração dele. Eita porra. Nossa. Olha, pra você ver, né, como é que a história por trás da Liga da Justiça é mais polêmica do que o filme, né? Então, pra você ver que nível que tomou, 2 pessoas que são ligadas ao diretor antigo, chega e fala, não assiste porque você vai ficar arrasado, porque você vai ver toda a sua ideia sendo totalmente distorcida. É pesado isso, cara. Exatamente, e de novo, é um estúdio que se aproveitou do suicídio de um ser humano pra mudar todo o projeto do cara. Tá certo que a treta vinha de antes, mas aquilo ali, de certa forma, o estúdio se sentiu aliviado por uma tragédia, porque eles puderam fazer o trabalho com outra pessoa. Por mais que o trabalho também não tenha saído como eles esperavam, ainda assim no início foi um alívio. Isso é muito triste. Tudo por conta de grana, né, cara? É incrível como a grana movimenta tudo nesse mundo, né, cara? Exatamente. Foi revelado que, de fato, nessa mesma entrevista para a Vanity Fair, que o filme ele vai ser exibido no formato 4x3, que é o formato conhecido por ser meio widescreen. Igual os primeiros episódios de WandaVision, com as barras pretas do lado direito e esquerdo. Sim. Ele falou que foi uma das primeiras coisas que
o Zack Snyder pediu pra Warner, porque ele tem esperança que o filme vai ser exibido em IMAX. E esse é o formato do IMAX. Ele falou, então já que eu quero que esse filme seja exibido em IMAX no futuro, eu preciso editá-lo no formato de tela original. Porque se eu editar com formato de tela adaptado para widescreen, aí eu não vou conseguir exibir em IMAX depois. Vai ter que ser uma nova edição, ele disse. Que é muito mais fácil você editar em IMAX e depois converter para widescreen do que você editar em widescreen e depois converter para IMAX. Porque você precisa da parte de cima da tela. Os efeitos visuais não iriam ficar na parte de cima da tela. Sim, entendi. Mas aí vem uma pergunta. Na HBO Max, vai estar esse quadradão ou a gente vai ter a opção? Quadradão. 4x3. 4x3, ele disse que... Sabe que as pessoas vão reclamar, mas ele não tá nem aí. Ele falou, é o Snyder Cut, então pau no cu de vocês. Basicamente. E, Nariz, continuando aqui a entrevista, olha só o que o Zack Snyder disse. Ele disse que a Warner... O Zack Snyder, né, só contextualizando, ele havia colocado uma cópia da Liga da Justiça dele, tipo num pendrive, num HD externo. Ele falou que um dia ele ia editar e exibir pros amigos, mesmo sem efeitos visuais, sem nada. E que a Warner chegou nele e pediu pra ele lançar essa versão sem nada, sem ser finalizada no HBO Max. Eles falaram, lança como uma curiosidade. Só que, a galera ia ver a tela, o fundo verde, ia ver os cabos, ia ser o filme cortado, mas sem nenhuma finalização mesmo. Sim. Aí o Zack Snyder olhou pra eles e falou, óbvio que não. Como vocês esperam que eu lance um filme não finalizado de forma oficial? Se o filme com toda certeza vai ser criticado e vai ser uma forma de vocês alimentarem o próprio ego, dizendo, viu? O filme nem era tão bom assim. Assim, é óbvio que o filme não tá tão bom assim. Não tem nada pronto no filme. Só tem os atores num fundo verde. Aí ele convenceu a Warner de que só toparia fazer o Snyder Cut se eles dessem dinheiro pra ele finalizar. E que se eles não topassem, ele não finalizaria o filme, não montaria o filme do jeito que eles pediram, e que iria preferir que o Snyder Cut que o Snyder Cut continuasse sendo um unicórnio da internet, né? Uma lenda da internet. Eita. Aí, ele conseguiu convencer a Warner. E sabe qual foi o argumento? E agora ele confirmou na entrevista da Vanity Fair. Ele realmente fez tudo de graça. Como assim? Ele não recebeu nenhum dólar pra finalizar esse filme. Ele só recebeu dinheiro pra pagar os funcionários pra finalizar. Não. O orçamento do filme foi para o filme. O Zack não recebeu nada. Ele fez de graça. A Warner injetou 70 milhões de dólares para a finalização do filme. Isso inclui técnico de efeito especial, regravação e etc. Mas, dentre esses 70 milhões de dólares, não está incluso o salário do Zack Snyder. E ele disse que fez isso justamente para conseguir fazer o que ele queria. Do tipo, eu tô fazendo essa porra de graça. Sim, caraca. Ele falou, eu precisava terminar esse filme, essa era a única oportunidade que eu tenho, e foi a única forma que eu arranjei de realmente conseguir fazer o Snyder Cut do jeito que ele é, o Snyder Cut. Ele fez de graça. E eu já tinha falado isso antes, mas a matéria da Vanity Fair confirmou. E, Nariz, tá rolando rumores de que o final do Snyder Cut vai apresentar um super-herói inesperado. E a galera começou a especular que era o Lanterna Verde do Ryan Reynolds. Só que o Ryan Reynolds, ele já tratou de desmentir esse rumor. Ele disse que adoraria participar do Snyder Cut, mas que não é ele e que ele, infelizmente, ele não vai poder tirar o traje verde do armário. Aí ele corrigiu, opa, do armário não, do computador. E, Nariz, mas nem tudo são flores. Eu tô com muita fé no Zack Snyder, muita fé de verdade. Mas ele teve uma ideia que, olha, de jirico. Ele queria que o Bruce Wayne e a Lois Lane tivessem um romance. Vou ler na íntegra o que um dos produtores falou aqui. Manda. A intenção era que Bruce Wayne se apaixonasse por Lois Lane e depois percebesse que a única maneira de salvar o mundo era trazer o Superman de volta à vida. Então ele teve esse conflito insano porque Lois, é claro, ainda estava apaixonada pelo Superman. Tivemos um belo discurso em que Bruce disse a Alfred: nunca tive uma vida fora da caverna. Nunca imaginei um mundo
para mim além disso, mas essa mulher me faz pensar que se eu conseguir reunir esse grupo de deuses, meu trabalho estará feito. Eu posso desistir. Eu posso parar. E é claro que isso não funciona para ele. A Warner vetou essa ideia, dizendo que não era uma ideia tão boa assim. Dessa vez eu concordo com a Warner. Gente, pelo amor de Deus, Lois Lane é a namorada do Superman, não do Batman. Pelo amor de Deus, ideia horrível mesmo. Credo, credo. E finalizando de vez, o Zack Snyder explicou como é que ele lida com as críticas negativas que ele recebe nos seus filmes de uma forma geral. Ele disse o seguinte: eu, sinceramente, não vejo muitas críticas. Quero dizer, veja, eu dei uma olhada, eu analisei algumas, como qualquer um faria, algumas críticas sobre os filmes no meu passado. Eu apenas não encontrei nada dentro dessas críticas que me levaria a acreditar ou mudar qualquer coisa que eu faça. Então, dessa maneira, isso não me afeta de verdade. Se eu sentisse que havia um problema ou algo do tipo, algo faltando dentro do trabalho e eu precisasse ver as críticas para então reavaliar a maneira como eu lido com as coisas, esse seria outro caso. Mas eu não mudaria um quadro de qualquer coisa que tenha feito. Então, as críticas são só as críticas. Tá aí, falou tudo. E assim, terminamos mais um momento Snyder Cut do Nerd Raiz, Nerd Nutella. É, muita coisa rolando em volta do Snyder Cut, a gente sempre trazendo e atualizando você, ouvinte aqui do Nerd Raiz, Nerd Nutella. Bom, depois de tudo isso, a gente traz as manchetes do dia. Filme do personagem da DC Comics, Besouro Azul, é confirmado. Quem irá dirigi-lo é o diretor Angel Manuel Soto, conhecido pelo filme Charm City Kings, e ele revelou que está muito feliz em ter a oportunidade de dirigir o primeiro super-herói latino da DC no cinema. O game Horizon Forbidden West será lançado no final de 2021, garante Sony. A atriz Charlize Theron quer levar a ideia de um reboot de Duro de Matar com uma personagem feminina como protagonista adiante. No caso, ela seria a protagonista do filme. Tom Holland revela que fez teste para interpretar Finn em Star Wars. Homem-Aranha 3 busca figurantes para uma cena dentro de um tribunal. E por causa disso, as especulações de que Charlie Cox retornará como Matt Murdock aumentaram. Rumor indica que Marvel Studios planeja live action de Operação Big Hero, ou pelo menos utilizar alguns personagens do longa animado, relembrando que Big Hero 6 é uma propriedade da Marvel mesmo. Começa a pré-venda do game Ratchet & Clank em uma nova dimensão na Amazon. Vale dizer que este jogo é exclusivo de PlayStation 5. Days Gone e outros jogos da Sony vão chegar ao PC. Muito bem, depois das manchetes a gente encerra mais um Nerd Raiz, Nerd Nutella. Muito obrigado a você que sempre faz o download aqui, né? Tanto pelo Orelo, que é a plataforma de podcasts que ajuda todos os criadores de conteúdo, quanto também no YouTube. Sim, estamos no YouTube, procura lá, vai lá na pesquisa, coloca Nerd Raiz, Nerd Nutella, mas na pesquisa você coloca por canal, né? Channel. E daí, quando você pesquisar, vai ser a primeira opção que vai aparecer, o primeiro canal ali disponível com o nosso logo, tá certo? Se inscreva por lá e ativa o sininho pra ficar sabendo quando tem episódio novo no YouTube do Nerd Raiz, Nerd Nutella. Você também pode ouvir pelo Spotify, por todas as outras plataformas de podcast, a gente agradece sempre. E claro, você também pode seguir no @Nerd Raiz, Nerd Nutella no Instagram. Lá tem a publicação de todos os episódios, tem algumas brincadeiras, né, dos destaques lá, você pode conferir, enquetes, quiz, muita coisa bacana, e você pode mandar também a sua sugestão ou comentário por lá ou nas nossas redes pessoais, né, Mike? Exatamente, e você me encontra no perfil @MLegoPrado, tanto no Instagram como no Twitter. E o meu @FabioNariz87 no Instagram e Fabio Nariz no Twitter. Obrigado mais uma vez pelo download. Indique o Nerd Raiz, Nerd Nutella para o seu amigo, para sua família, para todo mundo que gosta desses assuntos, para ficar sempre por dentro e vocês também debaterem. E claro, quando você menos esperar, no seu feed tem mais um Nerd Raiz, Nerd Nutella. Você ouviu Nerd Raiz, Nerd Nutella. Roteiro Mike Prado, esta fera. Edição Fábio Nariz, galera.